Olá pessoal, hoje é dia 5 de janeiro de 2015, segunda-feira. Eu acordei inspirado para colocar para vocês, para compartilhar com vocês os conhecimentos de Jung, a prática do dia a dia. E olha, é um trabalho difícil pensar toda aquela elaboração que o Jung colocou de uma maneira prática, de uma maneira diária, de uma maneira em que mesmo pessoas que não têm tanto conhecimento podem ter conhecimento, podem saber e conseguir utilizar. Bom, então a primeira dica é a seguinte: o Jung ele fala sobre os tipos e funções psicológicas. Ele fala sobre o tipo extrovertido, introvertido, fala sobre a função inferior, a função superior, as duas funções auxiliares, né? E sempre numa cruz, né? Então alguém pode ser introvertido e extrovertido em uma determinada função. Por exemplo, se a pessoa for sentimento, olha, você tem as 4 funções: sentimento, pensamento, sensação e intuição. Se ela for sensação, aliás, o Jung diz que todos nascem com uma função mais elaborada, mais proeminente, mais característica. Então ela sempre vai desenvolver mais essa função. Pode ser sentimento, pensamento, sensação e intuição. Se ela elaborar mais, desenvolver mais uma determinada função, é chamada de função superior. Vocês estão ouvindo um carro passando aí, porque eu tô na frente da minha casa aqui. Acordei e falei, olha, eu vou transmitir isso para eles aqui da forma mais simples possível. Então não vai ter edição, não vai ter nada. É para vocês isso aqui. Então veja só, essa pessoa ela pode ser sensação. Acabou de passar um carro aqui. A pessoa ela pode desenvolver mais uma determinada função. Se ela desenvolver mais a função sentimento, por exemplo, ela vai ser uma pessoa que valoriza muito as coisas. Ela vê o mundo à medida do valor, a medida que ela usa não é quantitativa. Quantitativa é pensamento. Quem é pensamento, e aí pode ser introvertido ou extrovertido. A gente vai ter mais elementos nos posts do Jung na Prática, que é o nosso site, para que vocês possam se inteirar mais. Para quem não conhece essas funções e tipos, possa saber mais. Mas a grande sacada é o seguinte: como saber? Muitas pessoas me perguntam assim: como saber qual é a minha função superior? O que eu tenho mais desenvolvido? Como saber? É sensação? É intuição? É pensamento? É sentimento? Ora aparece um, ora aparece outro. E a grande sacada que eu percebi, a grande sacada que a gente encontrou foi o seguinte: observa qual é a função inferior. Porque é fácil você perceber onde você não é bom. É difícil admitir, né? Mas é mais fácil perceber. Então, se você, por exemplo, você perde o controle, né? Você fica bravo, você fica com alguma emoção muito aflorada, onde isso te domina. Essa é a função inferior. Quer dizer, olha, não é que essa é a função superior. O que acontece é que quando você é dominado por um complexo e você não consegue sair desse processo, é natural que venham conteúdos do inconsciente, conteúdos sombrios, conteúdos que advêm da sua função inferior.
Então você consegue observá-los e consegue perceber qual é a sua função inferior. E aí depois você, por comparação, você vai analisar e ver qual é a sua função superior. Por exemplo, alguém que não costuma falar muito, não costuma ter muita facilidade por elaboração de pensamentos, de falas elaboradas, de falas mais organizadas. Alguém que sente um pouco mais e tal. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando ela fica afetada, quando ela fica num momento de estresse, alguma coisa que realmente mexa com as emoções, com os ânimos dela, o que vai acontecer é que ela vai perder, entre aspas, o controle e vai começar a falar, elaborar, não para de pensar, aquilo fica na cabeça, as coisas ficam na cabeça, ela fica caraminholando coisas. Então, essa é a grande sacada. Aí ela está desenvolvendo a função inferior, ela está elaborando a função inferior, ela está executando a função inferior. Dá para se entender, então, que a função principal dela é a de sentimento, uma vez que quem elabora muito, quem pensa muito, quem fica com muita coisa, elaborando, pensando e tal, é função pensamento. Agora, se você, por exemplo, os momentos de crise, os momentos de estresse, os momentos onde parece que você não controla você mesmo, as suas emoções, os seus sentimentos, tal. E aí a primeira reação que você tem, as primeiras reações que você tem são de fazer coisas, fazer comida, pintar a casa, fazer coisas manuais, fazer coisas que exigem o tato, exigem os 5 sentidos. E aí você, naquele estado letárgico, aquela coisa assim, que você está, entre aspas, tomado, você está fazendo coisas com os 5 sentidos, com a mão, com observando, você está jardinando, você está roçando a terra, você tá lá fazendo uma comida, nem que seja, pode ser uma comida boa, né? Mas você tá lá e você tá com aquilo ruminando na cabeça. Provavelmente você está executando a função inferior, sensação, e logo o oposto seria a intuição. Então provavelmente você é de função superior, intuição. Então, pessoal, a grande sacada é essa. E aí, para quem ainda não conhece um pouco sobre os tipos e funções, fica com a sacada e depois vai estudar um pouquinho lá no nosso site os tipos e funções. A sacada é a seguinte: quando você não consegue ver pela frente, quando você não consegue ver na frente, olhe no verso. A sacada é essa. Quando você não consegue enfrentar um problema, porque você não vê solução, olhe atrás dele. Olhe o inverso. Olhe pelo verso e você consegue saber a frente. Você consegue saber qual é o lado. Olhe pela função inferior que você pode saber qual é a função superior. E essa é a sacada de hoje. Entre lá no nosso site jungnapratica.com.br. Entre também, saiba também um pouco mais sobre o nosso congresso que nós estamos realizando, que é o Congresso Jung Terapias. Seja feliz, curta nossa página no Facebook, se inscreva nesse canal do YouTube e seja feliz. Muito obrigado e até a próxima.